Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. É com alegria que estamos dando início a mais um programa Luz na Penumbra, com estudos de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, nos fortaleça e ampare. E Paulo Renato. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos livre de nós mesmos. Gostei dessa, hein? O Vinícius gostou. O maior perigo somos nós mesmos. Jesus já repetiu lá. Nos liberte do mal em nós, né? Tá lá no Antigo Testamento. Se alguém perguntar ao Senhor, né, que é o problema para o Senhor responderá: vós mesmos sois o problema do Senhor. Tá lá, hein? Ai, meu Deus. O Evangelho, o Antigo Testamento, tem resposta para aqueles que querem procurar Jesus, mas é necessário querer achar as respostas, né? Às vezes a gente quer transferir para o outro aquilo que é nosso. É isso aí, mas vamos nós aqui. Vamos pegar o Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, capítulo 3, das manifestações inteligentes. Nós agora vamos dar início ao item 70. Kardec tinha ficado de contar pra gente uma história, né, um relato, já que no item 69 ele falou, né, sobre aquele sistema que era defendido e que até hoje em dia algumas pessoas defendem, que na verdade não existe manifestação de espíritos. Então não existiria manifestação de espíritos, mas tudo seria da cabeça do próprio médium e dos assistentes presentes. Ele refutou, né, no item 69, dizendo que a maior parte dos fenômenos se achava em contrariedade ao pensamento dos médiuns e dos assistentes, e que iria relatar um fato que mostrava isso agora no item 70. Então vamos lá. Ele conta a seguinte história. Num navio da Marinha, quem tinha que estar aqui era o Aloysio Guigino agora, né? O Aloysio que entende de navio, vou mandar isso aqui para ele. Num navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações que a todos encheram de espanto, disse o que se segue por meio de pancadas: peço-vos instantemente que mandeis pagar ao capitão a soma de, indicou lá a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes da minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo, mas procurando nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente, de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos, do pensamento de quem podia a indicação ser o reflexo, Maria de Fátima Miranda? Pois é, né? Interessante, porque, olha, falar exatamente algo que ninguém sabia e até aquele que estava envolvido não estava lembrado. Com exatidão de valor, não é? Já fica uma... Não tem como colocar em dúvida isso. Você vê, o Paulo Renato deve, não paga, esquece. Quando morrer, tu vai ficar com remorso, Paulo Renato? Eu acho que não. Não, vai de nem repente, lembrar. esse espírito, quando ele diz assim... Devo, não pago, nego enquanto puder. Ele até, tadinho, ele podia não estar com remorso porque não houve uma intenção de lesar o outro, não é? Mas ele se valeu, e a espiritualidade se valeu de alguém que trazia uma coisa tão justa ali, para chamar a atenção de que não podia partir da cabeça de pessoas que desconheciam o fato. Paulo Renato, que não deve nada a ninguém, isso aqui é mais do que claro, hein, Paulo Renato? Porque, e Kardec poderia citar 1000 outros exemplos em que a comunicação
do espírito, que foi através de fenômeno físico, demonstrando a inteligência que estava por trás do fenômeno físico. A autenticidade. Né? A autenticidade de uma revelação que ninguém ali poderia esperar, né? Porque, é como a Miranda disse, ou o espírito realmente quis dar uma prova, ou ele realmente tinha uma preocupação, que tem muitas pessoas que elas não gostam realmente de deixar de cumprir com as suas obrigações. Então, se ele tinha pego um dinheiro, e ele queria muito poder ter devolvido aquele dinheiro, e aquilo estava ali pesando na mente, por mais que fosse uma quantia pequena, lhe incomodava. Agora, o próprio capitão lá, eu não sei quem era, nem lembrava da dívida irrisória, né? Da dívida irrisória. É interessante, nós falávamos em algum programa lá de trás do Bispo Pike. Se eu não me engano, ele desencarnou no deserto, que o jipe dele virou, e as autoridades, com um helicóptero, com tudo, foi no deserto lá procurando o corpo dele e não achou, né? Ficou vários dias procurando e não achou. Até que um certo dia a esposa dele, né, com o mapa na mão, virou e falou assim, meu corpo está aqui, procure aqui. Quer dizer, era ele mesmo, desencarnado, indicando onde estava o corpo, e foram lá e acharam. E ele diz que o jipe virou na areia e ele morreu ali de sede, né? Meu Deus. Quer dizer, mais uma coisa, porque todos procuraram, as autoridades todas procuraram por vários dias e ninguém achou, ninguém sabia onde estava. Ele mesmo conduziu de alguma forma. Porque não teria como achar na areia, né? Então ele falou, não, meu corpo está aqui. Quer dizer, são situações que dão elementos para a convicção para aqueles que procuram a verdade, não para aqueles que se fecharam nos seus próprios sistemas, né? O sistema de negação. Tudo que fuja a compreensão da pessoa, a sua explicação, ele rejeita, não admite nem a possibilidade de raciocinar. A gente lembra sempre, entre outras situações, de Galileu Galilei, né? Que foi lá colocado em clausura pelo Papa Urbano, acho que III, que inclusive era um grande amigo seu desde a infância, por causa daquelas ideias que Galileu defendia, do heliocentrismo lá, acho que é de Copérnico, se eu não me engano. Era de Copérnico, né? Então, a gente vê que quando a pessoa não deseja crer fora do seu âmbito de inteligência, quando ela não deseja pesquisar, ela nega tudo. Tudo aquilo que seja mais patente, tudo aquilo que seja mais o que é chamado de evidência sensível. O fato é uma evidência sensível. Se a explicação, a teoria não explica o fato, mude-se a teoria, porque o fato está ali. Mas há, como Kardec vai lembrar aqui, há pessoas que dizem que mesmo que eu visse eu não acreditaria, porque na verdade eu não quero acreditar, né? E uma outra consideração a esse respeito é o que os espíritos sempre nos alertam, a todos nós, né, que realmente nós não devemos dormir, né, sem a bênção de uma consciência tranquila. O bem que podemos e devemos fazer hoje, não adiemos para amanhã. Porque, como ele diz aqui, ele foi pego, digamos assim, de surpresa, né? Ele morreu, não esperava que morresse, talvez ficasse protelando, eu pago amanhã, pago amanhã, pago amanhã, ou aquela protelação, amanhã eu peço desculpa, amanhã eu peço desculpa, também, né? Amanhã eu me desculpo, amanhã eu digo que amo, amanhã eu vou fazer tudo. Mas, como diz o próprio texto evangélico, amanhã pertence a Deus. É verdade. E nem sempre acordaremos no dia de amanhã no corpo físico. Então, aquilo que se deve, que se pode fazer hoje, é bom, conveniente e aconselhável não deixar-se para amanhã, porque essa questão financeira do dinheiro aqui é de só menos importância e estava pesando na consciência de uma pessoa honesta. Imaginemos se fosse uma questão moral de gravidade. Né? Como é que ela não estaria sendo torturada por uma consciência culpada, por não ter feito o que deveria ter feito e com possibilidade de fazer. Né? Muitas vezes nós arrastamos situações por anos e anos e anos, situações que nós tínhamos condições de dar boa solução há anos atrás e resolvemos protelar porque
acreditamos sempre que o dia de amanhã vai nos favorecer com algum privilégio, né? De modo que a gente, por exemplo, possa pedir desculpa sem se humilhar, né? Então, às vezes, o orgulho nos causa determinados embaraços na consciência, e a consciência de culpa, né, o sentimento de culpa é um ácido que corrói a pessoa por dentro. Então, é bom a gente pensar também nesse aspecto moral aí do fato, não só da sobrevivência da alma, né, da detectação da sobrevivência da alma, mas nessas questões morais. Evitar protelar muito as coisas que é aconselhável não protelar. É a própria paz da alma, mas eu também estava lembrando quando Kardec estava em retiro de alguma forma, recebendo o Evangelho, né? E aquela como se fosse uma médium, ela né? tinha dupla vista, Isso, segunda vista, né, como ele fala. E ela consegue fazer um registro de algo e descreve a Amélie. O que está acontecendo. E coisa que a Amélie não sabia, Kardec não estava ali. Ninguém sabia. É verdade. Interessante. E você que está chegando agora, o programa aqui é o Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no capítulo 3, né, da segunda parte, que trata das manifestações inteligentes. Vamos agora dar continuidade, né, no item 71. Então vamos lá. Diz Kardec: aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso. Algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios, e a eles se deve o das comunicações escritas. Então, muito interessante isso aí, porque foram os próprios espíritos, Paulo Renato, que disseram que, olha, vocês têm outros meios de acelerar a comunicação conosco. Já que as pancadas, apesar de serem muito interessantes, porque demonstravam claramente a independência do espírito que se comunicava, era extremamente lenta para produzir, né, comunicações de um conteúdo mais profundo e mais complexo. Mais extensa. Né? Mas era muito comum, e até hoje, eu repito, tem pessoas que se utilizam desse método, que é falar com os espíritos através das pancadas, e também sobre aquela tábua, né, que acho que dá o nome de Ouija, se eu não me engano, que é uma tábua que vem o alfabeto, né, de A a Z, vem numerações, sim e não, e através daquilo ali o espírito consegue mover o objeto, que vai, normalmente uma caneta, um compasso, alguma coisa assim, que vai marcando letra por letra, a pessoa vai escrevendo ali o que o espírito está dizendo. Só que esse método, apesar de ser extremamente interessante para o observador, né, porque você vê um compasso ali se mexendo, você vê a independência do espírito, né? O médium simplesmente está ali doando a energia necessária, o ectoplasma, para que o fenômeno se produza. O espírito vai formando palavras, mas para você efetivamente produzir um conteúdo mais complexo, Miranda, vai levar muito tempo, né? Muito rudimentar. Vai levar... É interessante para quem observa. Vai fazer uma experiência, uma mas para que você produza um conteúdo mais complexo e mais profundo, realmente dificultava. E os próprios espíritos, sim, eles que indicaram o método, né, de utilizar a mão do próprio médium. Isso, eu lembro da evangelização, quando às vezes nós vamos tentar reproduzir a nível de como aconteceu, né? As crianças deliram com a ideia do toque, toque, toque. Não é interessante. Mas é interessante mostrar isso para as crianças, né, para elas entenderem como começou. Sim, tem até uma musiquinha do Livro dos Médiuns, né? Muito bom. E aí, Paulo Renato? Não, Kardec coloca aqui na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 14, 4, ele fala do conselho que os espíritos deram a eles sobre a questão da mesinha. Ele fala assim: o conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que havia muitos anos, desde 1849,
se ocupava com a evocação dos espíritos, ao conselho dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe os teus dedos sobre a borda. Em alguns instantes a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Então é interessante, né, esse conselho que Kardec disse que os espíritos deram em alguns países em 10 de junho de 1853 e que os espíritos aconselharam aqueles presentes à reunião que não difundisse, que não divulgasse aquele momento, aquele método, porque eles estavam ainda elaborando, né? Então a gente vê com isso que a doutrina espírita realmente ela obedeceu a um processo, como nós falávamos em algum programa anterior, que ela não é fruto tão somente de uma revelação, né? Ela está sujeita à análise do homem encarnado, no caso era Kardec e outros pesquisadores, outros homens ligados à ciência. Vamos encerrar logo o capítulo, né? Ver se a gente encerra logo aqui, falta pouquinho, que aí semana que vem nós já entramos nas manifestações físicas. Então aqui no item 71, Kardec encerra dizendo o seguinte: receberam-se as primeiras deste gênero, a comunicação escrita, né, através da mão do médium, mas aí, ainda anteriormente, adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, quer dizer que ainda teve todo esse processo que o Renato está falando, colocada sobre uma folha de papel, que também era uma coisa complexa, né? Posta em movimento pela influência de um médium, mas ainda era interessante no sentido de mostrar a independência do espírito. Isso. Porque quando o médium pega no lápis, aí já vem a tese de que quem está escrevendo é o próprio médium. Mas vamos chegar lá. A mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se gradualmente o processo pelo emprego de mesinhas do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo emprego de cestas, de caixas de papelão, e afinal, pelos de simples pranchetas. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam em definitivo de apêndices, de verdadeiras lapiseiras de que se podia prescindir, segurando o médium com a sua própria mão, o lápis. Forçada a um movimento involuntário, a mão escrevia sob o impulso que se lhe imprimia o espírito e sem o concurso da vontade, nem do pensamento do médium. Quer dizer, muitas vezes o médium ia escrever coisas contrárias até ao que ele pensa. Eu já vi isso várias vezes acontecer por médios que eu conheço, falando coisas contra ele mesmo. Entendeu? A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar destes diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamo-nos a esboçá-los para mostrar os fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer nestes fenômenos a intervenção de inteligências ocultas ou por outra dos espíritos. Paulo Renato, eu queria ver essa cestinha aqui. A gente tem como fazer uma dessa? Sim. Que deve ser interessante. Eu até agora fico tentando visualizar como é que era essa cestinha. Deve ter fotos dela. Ele fabricou, né? Foi uma coisa planejada para isso. Porque devia ser impressionante, né? Porque adaptava uma cestinha que era pequena. Os médios só tocavam na cesta e ela simplesmente ia traçando os caracteres sem intervenção de ninguém. Era realmente espantoso o fenômeno. Ele diz aqui, construídas expressamente para isso. Agora, como se fosse mesinha, né? Agora, é evidente que depois percebeu-se que era muito mais fácil o próprio médico pegar o lápis e escrever do que ter aquele trabalho todo aí de produção de cestinhas.
Senão hoje em dia tem até comércio de cestinha, Miranda ia vender certeza. por aí. Com certeza. Cestinha, Olha, eu vou te contar. cestinha da Miranda para escrever. Isso é certo. É a evolução do processo, né? Isso. Para possibilitar a observação, a análise e uma conclusão. E chegar depois a algo que seria totalmente... Como o fenômeno já estava estabelecido e a independência do espírito demonstrada, partiu-se, aí os espíritos entenderam que era hora de partir para aquilo que seria mais fácil, que é a escrita propriamente dita pela mão do médium. Quer dizer, esse processo teve por finalidade não só adestrar os próprios médios para aquele fenômeno, ou naquele fenômeno, como fazer com que fosse diluída ao longo de um tempo, através das experimentações, fosse diluída aquela ideia que tinha primazia, que imperava sobre os investigadores, que era a questão do médium propriamente e dos assistentes, que estaria produzindo aquele fenômeno. Então os espíritos, como a Miranda lembrou também, os espíritos foram dando oportunidade, Já lemos. né? Como os espíritos foram dando oportunidade àqueles pesquisadores, a Allan Kardec, de ir eliminando algumas possibilidades, até que chegassem a esse fato aí de que realmente aquilo tudo era apêndice, aquilo tudo era um ensaio, e que se poderia o próprio médium pegar a caneta, o lápis e escrever diretamente. Sem contar que naquela época, Miranda, tinha muitos médiuns mecânicos. Né? O que era o médium mecânico? É o médium que o braço dele praticamente assumia vida própria. O médium escrevia, como diria Kardec naquele momento, a mau grado seu. Quer dizer, ele olhava para o braço estava mexendo sozinho. Claro que não, era uma faculdade mediúnica mais rara, mas naquele momento tinham-se muitos médiuns mecânicos e a maioria deles eram semi-mecânicos, quer dizer, o médium escrevia, mas tendo a intuição do que estava escrevendo. E os conscientes também. Nós vamos observar que isto é de Kardec, essa metodologia aplicada de forma evolutiva, a nível de que a ideia vai se consolidando, porque tudo isso ainda objetivava a psicofonia, não é? Mais adiante, a escrita direta e a própria telepatia, porque a gente fica observando, nos mundos mais adiantados, é a telepatia, não é? E a própria, porque o pensamento é energia e ele atua sobre os fluidos que podem plasmar a escrita direta. É interessante que a gente... Paulo Renato, microfone. É interessante que a gente vê muito bem esse método científico que Kardec trouxe para a análise dos fenômenos, né? Aquela ideia de que se devesse diluir uma parte em tantas vezes quantas possíveis para que se analisasse o mínimo, de forma que se fosse nessa análise do mínimo para o máximo, se chegasse uma hora, um dia, em algum momento, a compreender aquele máximo. Então, esse método de análise, esse método de experimentação, não só de qualidade, com a finalidade de adquirir qualidade do fenômeno, mas a quantidade, né? Kardec fala de experiências aos milhares, né, que chegavam a ele e das quais ele também participou. Então, esse método quantitativo e, digamos assim, redutivo, no sentido de reduzir o fenômeno à sua mínima parte para poder compreendê-lo, realmente é um método científico, é a parte científica da doutrina espírita, e graças a esse método nós hoje temos muito bem explicada a doutrina espírita, que resume essa relação do espírito encarnado com o espírito desencarnado. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem daremos início a um novo capítulo aí, o capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas. Gratos aí, muita paz, vai passar rapidinho, estaremos de volta. Que Jesus nos conduza. Nosso Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos de volta. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Os anos pares. Os anos pares. E não chegamos nem na metade, ainda estamos no início do livro. Provavelmente, numa outra encarnação, nós estaremos aqui. E temos a assistência aqui do... Luciano. Seja bem-vindo, Luciano. E sem ele, nós não faríamos esse programa. Mas, Astênio, aonde nós paramos? Meu amigo, nós estamos na Revista Espírita de maio de 1858. Nós estudamos no nosso último programa a respeito da teoria das metades eternas. Isso! Então vimos aí alguns espíritos defendendo que existem metades eternas. Almas gêmeas, né? Almas gêmeas. O Emmanuel defende a questão das almas gêmeas, né? Mas não aceita a questão das metades eternas, né? Porque as metades eternas implicariam em ambos os espíritos seriam apenas metade até se encontrarem, né? E todos nós somos completos. E né? Aí nós teríamos que se colar, né? É isso, para ficar inteiro. Então, e hoje nós vamos entrar ainda na Revista Espírita de maio de 1858, Conversas Familiares de Além-Túmulo com o espírito Mozart. Sim. Então, o próprio título Conversas Familiares indica que foi numa reunião doméstica ou em reuniões domésticas que essas conversas foram realizadas, né? E o espírito Mozart? Quem era? Então, o espírito Mozart, né, o velho musicista, né, pianista, né, etc., né? E ele atende uma evocação feita por algum membro dessa família aqui. Sim. Né? E aí traz algumas informações interessantes. Obviamente que isso aqui não ocorreu num centro espírita, não foi na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec não participou dessa conversa, mas de qualquer forma ele explica por que ele está trazendo esse texto para cá. Tá? Então, diz Kardec o seguinte: um de nossos assinantes nos comunicou as 2 entrevistas seguintes que se deram com o espírito Mozart. Então a gente já verifica que foram 2 conversas com o espírito Mozart, né? Ignoramos onde e quando se realizaram. Então, embora o assinante tenha enviado para ele, não disse aonde que ocorreu, né? Que família, etc. Né? Mas ignoramos onde e quando se realizaram. Desconhecemos o interpelante e o médium. Então, aquele que fez a entrevista com Mozart era desconhecido pelo Allan Kardec, e o médium, através do qual Mozart teria se comunicado, também o Kardec não conhecia. Somos, pois, completamente estranhos a tudo isso. Notar-se-á, no entanto, a concordância perfeita existente entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre diversos pontos capitais da doutrina, em circunstâncias inteiramente diferentes, seja a nós, seja a outras pessoas, e que relatamos em nossos fascículos anteriores e em O Livro dos Espíritos. Então, nós já vimos aqui no nosso próprio programa outras comunicações do Mozart, né? Sim. E Kardec também já trouxe outras comunicações em que outros espíritos se referiam a outros mundos mais elevados, né? Essa coisa toda. Então ele disse, bom, como essas entrevistas aqui feitas com Mozart por pessoas que desconhecemos, né? Através de médiuns que desconhecemos, elas estão em harmonia com o que nós temos recebido de outros espíritos. Sim. É aquilo que Kardec chamava de controle universal da doutrina dos espíritos, né? Se vem o mesmo tipo de ensino, o mesmo teor, através de fontes diferentes. A mesma coerência, né? Então,
Kardec, por ser um homem que analisava tudo isso, ele viu coerência. E não importa que o médium tenha sido um outro, porque havia equilíbrio no que falava. Para ele é até importante, né? Que ele considera se através de um médium totalmente desconhecido vem o mesmo tipo de informação, isso é bom, né? É bom para certificar, né? Isso. Então ele prossegue o seguinte: sobre tal analogia, a analogia entre essas duas comunicações aqui e as que ele já recebeu anteriormente, né? Sobre tal analogia, chamamos a atenção dos nossos leitores, que dela tirarão a conclusão que julgarem mais acertada. Então Kardec deixa muito claro, não é que ele estivesse lavando as mãos, mas ele está dizendo assim: eu não estou aqui afiançando, né? Não sou fiador dessas mensagens aqui. Então cada um tira a conclusão que achar mais acertada. Eu só estou chamando a atenção da questão da analogia, né? Bom, aqueles, pois, que pudessem ainda pensar que as respostas às nossas perguntas são um reflexo de nossas opiniões pessoais, por aí verão se nessa ocasião podemos exercer uma influência qualquer. Vale a pena a gente destacar, né? Kardec está dizendo o seguinte, que alguns contraditores da doutrina espírita afirmavam que aquelas respostas que ele colocava nas obras espíritas, como o Livro dos Espíritos, por exemplo, eram reflexos das opiniões pessoais dele, né? Então, bom, nesse caso aqui, eu não participei, né? Então, exatamente, então eu contesto. Então, ele fala assim: aqueles, pois, que pudessem ainda pensar que as respostas às nossas perguntas são um reflexo de nossas opiniões pessoais, por aí verão se nessa ocasião podemos exercer uma influência qualquer. Felicitamos as pessoas por meio das quais essas entrevistas foram obtidas, bem como a maneira por que as perguntas foram elaboradas. Então a gente verifica que Kardec, que era o bom senso encarnado, sim, né, que tinha uma capacidade crítica muito grande, ele reconheceu o valor nessas entrevistas, não apenas nas respostas, mas também nas perguntas, e o modo como as perguntas foram feitas. Perfeito. Tá? Bom, ele fala assim: apesar de certas falhas que revelam a inexperiência dos interlocutores, em geral são formuladas com ordem, clareza e precisão, e de modo algum se afastam da linha de seriedade, condição essencial para se obter boas comunicações. Kardec percebeu que, pelo conteúdo de determinadas perguntas, que isso revelava uma certa inexperiência das pessoas que estavam participando dessa entrevista com o além-túmulo, né? dessa conversa, né? com o além-túmulo. Mas apenas uma certa inexperiência, sem revelar qualquer baixeza, né? Sem revelar qualquer má-fé, né? E daí por diante. É isto? É isso, sim. Porque você pode ter um teor científico, né, aguçado, como Kardec tinha, e a perspicácia. Agora, eles provavelmente eram imaturos na pesquisa e eram simplórios. Mas era verdadeiro, tinha objetivo. Sim, eles fizeram as perguntas de acordo com o conhecimento deles, né? Perfeito. Bom, então o Kardec prossegue dizendo o seguinte: os espíritos elevados dirigem-se às pessoas sérias, e obviamente que o Mozart era considerado um espírito elevado. Sim. Se ele se dirigiu a eles, pressupunha que eles fossem pessoas sérias, tá certo? Então os espíritos elevados dirigem-se às pessoas sérias, que de boa fé desejam ser esclarecidas. Os espíritos levianos divertem-se com as pessoas frívolas. A gente vai verificar aqui que essas pessoas que evocaram Mozart tiveram dúvidas durante um bom tempo da entrevista se de fato era o Mozart. Né? Então ele fala que os espíritos... Porque eles já sabiam que existem espíritos brincalhões, exato, né? galhofeiros. Isso, já tinham conhecimento suficiente para isso, né? Então os espíritos levianos divertem-se com pessoas frívolas. Aí Kardec começa então, a gente se lembra que ele falou que eram 2 entrevistas, então ele começa com a primeira conversa, né, ou a primeira entrevista. E aí, nessa primeira entrevista consta o seguinte: em nome de Deus,
espírito Mozart, estás aqui? E o espírito, que se apresentou como sendo Mozart, respondeu apenas sim. Eu acho interessante como esse agrupamento familiar aqui, ou esse entrevistador especificamente, começa se dirigindo ao espírito em nome de Deus. Ele já tinha lido bastante Kardec, né? Porque, embora isso aqui fosse 1858, ele já tinha lido o Livro dos Espíritos, pelo menos, né, de ponta a ponta. Se ele não gostasse de Deus, né, ele reagiria. Porque Kardec já tinha orientado, né, que conviria nessa nossa relação com o mundo espiritual falar em nome de Deus, porque normalmente os espíritos tremem quando se fala em nome de Deus. Né? Raros são aqueles que afirmam ser, né, afirmam determinada coisa em nome de Deus, sendo falsidade. E se ele não fosse Mozart, né? Isso. Ele reagiria. A probabilidade de ele refugar seria grande. Né? Embora não fosse total, porque existem espíritos que falam em nome de Deus, falam qualquer coisa. Né? Bom, então, em nome de Deus, espírito Mozart, estás aqui? E ele responde, sim. Prossegue a entrevista. Por que és Mozart e não outro espírito? Porque você viu? Como se fosse assim, que prova você me dá de que você é Mozart? Né? Viu porque Kardec gostou da entrevista? É verdade. Né? Por que és Mozart e não outro espírito? Ele diz assim, foi a mim que evocastes, então vim. A resposta não foi muito convincente, não. Né? De qualquer forma, Mas foi lógico. Foi lógico, porque você evocou outro espírito? Não evocou. Você evocou a mim, né? Então, eu vim. Mas, obviamente, que não haveria impedimento de você evocar um espírito e vir outro, né? Né? Bom, mas normalmente aquele que é evocado vem, né? Salvo grandes exceções, né? Então, uma vez que eles evocaram Mozart, que Mozart compareceu, não daria para outro ficar ali se passando por ele. Né? Exatamente. Bom, e aí o entrevistador aqui perguntou ao Mozart o seguinte, que é um médium? Então a gente vê que o interesse dele aqui era doutrinário, era de esclarecimento. Então, obviamente, que qualquer espírito sério se interessaria em dar essas respostas aqui, né? Que é um médium. Aí o Mozart, ou pelo menos o espírito que aqui se apresentou como sendo Mozart, disse o seguinte, o agente que une o meu ao teu espírito. Então, está me parecendo aqui, pelo teor da resposta do Mozart, que quem estava fazendo a entrevista era o próprio médium. Né? Uma vez que ele fala assim, o médium é o agente que... Ah, não, tá certo, o médium é um terceiro aqui. O médium é o agente que une o meu ao teu espírito, ele se transforma em ponte. Né? O médium é aquele que se transforma em meio, em ponte entre um espírito e o encarnado. Né? Então, em outras palavras, foi o que ele disse. Né? Médium é o agente que une o meu ao teu espírito. Né? Então, o que une o espírito Mozart ao espírito do entrevistador. Perfeito. É o meio entre os dois. Né? Então, esse seria o médium. Aí ele prossegue com as perguntas. Quais as modificações, tanto fisiológicas quanto anímicas, então fisiológicas, né, orgânicas, e anímicas vem de alma, né? Perfeito. Então, quais as modificações, tanto fisiológicas quanto anímicas, que, malgrado seu, mesmo contra a sua vontade, sofre o médium ao entrar em ação intermediária. Então, quando o médium está em ação, né, na qualidade de intermediário entre o espírito e o encarnado, quais as modificações, e obviamente que o entrevistador aqui já estava partindo do pressuposto de que ocorreriam modificações, né? Então ele fala assim, quais as modificações, tanto fisiológicas quanto anímicas, que malgrado seu, sofre o médium ao entrar em ação intermediária. Ele respondeu o seguinte, seu corpo nada sente, mas seu espírito, parcialmente desprendido da matéria, está em comunicação com o meu, unindo-me a vós. Obviamente que Mozart está se referindo aqui que o corpo nada sente em se tratando de uma comunicação como essa daqui, que era a psicografia. A gente vai ver mais à frente, né, que podia ser uma psicofonia aqui, né? Mas no caso específico era a psicografia. Porque quando se trata de reuniões de materialização, por exemplo, o pobre do médium sofre um pouquinho, né? Perde muita energia. Perde muita energia. Então, seu corpo nada sente, mas seu espírito, parcialmente desprendido da matéria,
está em comunicação com o meu, unindo-me à voz. Esse desprendimento parcial da matéria, né, para a psicografia não tem que necessariamente ser assim, embora as melhores comunicações sejam assim, né? Então a gente sabe que o Chico Xavier, por exemplo, em regra, ele estava desprendido do corpo. Exatamente. Né, quando Emmanuel ou outros espíritos escreviam através dele. Ele participava muitas das vezes de outras atividades enquanto o corpo dele estava sendo utilizado pelos espíritos, né? Então não tem nenhum absurdo aqui nessa informação. Prosseguindo, o que se passa, então, outra pergunta, né? O que se passa nele nesse momento? Né? O que se passa no médium nesse momento da comunicação? Tá? E aí o Mozart responde: nada para o corpo, quer dizer, não se passa nada nele para o corpo, mas uma parte de seu espírito é atraída para mim. Faço a sua mão agir pelo poder que meu espírito exerce sobre ele. Né? Eu não sei se o entrevistador aqui entendeu o que o Mozart estava dizendo. Ele estava falando de psicografia. Estava falando de psicografia. Né? Assim, então a pergunta foi: o que se passa nele, no médium, nesse momento? Ele fala: nada para o corpo, mas uma parte de seu espírito é atraída para mim. Faço a sua mão agir. Então é como se ele dissesse: olha, eu, como espírito, de algum modo me integro ao espírito do médium, né, para eu poder fazer a sua mão agir. É, né? Como uma criança, né? Eu quero ensinar a letra A, eu seguro a mão da criança, o lápis que está na mão dela, e faço a letra A. É como se fosse o agente é o espírito. Né? E tem supremacia sobre o corpo que está sendo usado. Sim, né? Ele não entrou no corpo, né? Ele é plano a plano, mas faz o movimento. Era o caso de Chico, né? Sim. O Divaldo, ele conta um caso, isso já o Divaldo já bem velhinho, né? Ele conta um caso em que ele já estava dormindo só 4 horas por noite, de tanto trabalho, né, que ele tinha, de tantas ocupações, de tantos compromissos. Ele só estavam restando 4 horas por noite para ele dormir. Quando se aproxima dele um espírito, me parece que foi o Tagore, não me lembro exatamente qual foi, e disse que tinha um livro para escrever, né, através do Divaldo. Aí o Divaldo falou: você não sabe como é que está a minha situação? Né? Eu estou conseguindo descansar só 4 horas por noite, não tenho mais tempo nenhum. Aí eu falei assim: mas eu não preciso que você fique acordado. Olha só como é que, né? Interessante. Eu não preciso que você fique acordado para poder escrever. Eu só preciso que você mande improvisar uma mesinha, né, sobre o seu corpo, bota papel e bota lápis e pode dormir. Entendeu? Interessante essa história. Você vê que se confirma, né, o que a gente está vendo aqui. Né? O que o Tagore ia fazer? Ele ia, mesmo com o Divaldo, durante o sono, ele ia se integrar, né, ao espírito de Divaldo e usar o corpo do Divaldo como se o Divaldo estivesse usando. Né? Para vocês verem como o nosso corpo é uma máquina, né? De algum modo, sim. Né? Se outras pessoas, outros espíritos podem usar, sim, né? Então nós não precisamos estar acordados. Daí a gente também saber, né, que durante o sono o espírito nunca está dormindo. Ah, sim, o espírito continua em plena ação, pelo menos deve, né? Porque a pior coisa que poderia acontecer para um espírito é ele ter que dormir também. Né? Então vamos lá, gente. Assim o médium entra em comunicação, outra pergunta, tá? Assim o médium entra em comunicação com uma individualidade espiritual diferente da sua? Obviamente que a resposta seria óbvia, né? Sim. Mas essa foi a pergunta. O entrevistador aqui era inexperiente, né? Então, daí Kardec tem identificado algumas inexperiências, não é isso? Então, assim, o médium entra em comunicação com uma individualidade espiritual diferente da sua? A resposta: certamente. Tu também, sem que sejas médium, estás em contato comigo. Então, ele está se referindo aqui ao entrevistador,
que não era médium, mas também naquele momento estava em contato vibratório, né? O contato mente a mente, né? Tanto é que, muito provavelmente as perguntas que ele fazia já eram induzidas pelo próprio Mozart, né? Ele estava vinculado mentalmente com Mozart, né? E aí o entrevistador faz outra pergunta. Quais os elementos que concorrem para a produção desse fenômeno? Se nós olhássemos assim, né, só isoladamente a pergunta, pareceria que ela não faria muito sentido. Quais os elementos, né, fica muito vago, né? Quais os elementos que concorrem para a produção desse fenômeno, né, desse fenômeno mediúnico, né, da psicografia, etc. Aí ele responde assim: a atração dos espíritos para instruir os homens, leis de eletricidade física, né? Então, quer dizer, o primeiro elemento é a vontade dos espíritos de instruírem os homens, é o elemento principal, porque sem essa vontade não ocorrerão fenômenos mediúnicos, né? E o Mozart diz assim, leis de eletricidade física. Muito provavelmente o Mozart utilizou essa expressão, leis de eletricidade física, tendo em vista o avanço da ciência do momento, né? O fluido que era mais conhecido na época era a eletricidade, né? E ele certamente estava se referindo à identificação fluídica, né? Entre os fluidos do espírito e o fluido do médium, né? E essa eletricidade é aquilo que a gente diz, né? Nós somos energia e os espíritos manipulam essa energia. Então, a eletricidade é um fio condutor dessa energia. Isso, né? De qualquer forma, ele está deixando assim, tem que haver fluido participando disso aí, né? Se não tiver fluido, não tem ligação. Não tem ligação. Então ele fala assim, a pergunta, oitava pergunta, ele fala assim, quais são as condições indispensáveis? Quais são as condições indispensáveis, obviamente, para ser médium, né? Aí o Mozart responde, é uma faculdade concedida por Deus. Então, em princípio, né, se nós considerarmos a resposta do Mozart, dizendo que a mediunidade é uma faculdade concedida por Deus, em princípio o espírito já nasce com essa faculdade. Perfeito. Né? É uma faculdade inata, né? Perfeito. Ela pode ser desenvolvida depois, né, ou até receber um certo start depois, né? Pena que nosso tempo está acabando, né? Rapaz, mas olha só, olha só, nós vamos ter que deixar para a próxima, né? Esse complemento, né? Só tem uma pequenininha aqui. Então diga. Em que que completa isso, né? Porque alguns podem não assistir o programa da semana que vem, né? Verdade. Semana. Aí o entrevistador pergunta ao Mozart, qual o princípio determinante? Né? Qual o princípio determinante, né, dessa comunicação? E aí o Mozart diz assim, não o posso dizer. Bom, por que o Mozart não pode dizer qual o princípio determinante? Isso a gente vê na próxima. Vamos ver esse capítulo está emocionante, tá? Então eu me despeço. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, agradecendo ao Luciano pelo trabalho. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.